militante da Quarta Internacional, cuja origem está diretamente ligada à Alemanha dos anos 30, quando houve a ascensão do nazismo, a tomada do poder pelo Hitler em 33, e diante da política completamente equivocada do Partido Comunista Oficial da Alemanha, né? Não se levantou até hoje, depois dessa trágica participação nos acontecimentos da luta de classe na Alemanha. O partido era ligado ao Stalin, né? Que já tinha expulso o Trotsky da União Soviética desde 27. E orientava o Partido Comunista Alemão que o inimigo principal era a social-democracia. Que o nazismo era um fenômeno passageiro e que o principal obstáculo para os trabalhadores eram os reformistas, a social-democracia. Essa era a orientação do PC alemão nos anos 30. Curiosamente, muito parecida com a do PSTU, né, na época dos governos do PT. O inimigo principal era o PT. A direita a gente vê depois. E essa política do stalinismo na Alemanha facilitou de maneira bastante evidente, para quem estuda o período, a chegada do Hitler e dos nazistas ao poder. Por quê? Porque como o PC alemão, né, dizia que o inimigo principal é a social-democracia, a centro-esquerda, digamos, ele não fazia unidade de ação com as organizações de massa dos social-democratas, que controlavam a maior parte dos sindicatos na Alemanha, como ocorre até hoje, o SPD, né? Partido Social-Democrata Alemão. E quando os fascistas vinham quebrar a Assembleia de Trabalhadores, eles, com pau na mão, né? Com violência, corrente, dissolver assembleias, concentrações de operários. Sequer a unidade mais elementar, que era socialistas e comunistas juntos, enfrentemos os nazistas, era aplicada, porque os inimigos principais eram os socialistas, para o Stalin. E o Trotsky desenvolveu uma larga elaboração política, caracterizando o nazismo como o fascismo alemão, né? Porque antes do Hitler foi o Mussolini na Itália. Os meus cachorros estão querendo participar do debate. O Mussolini era um jornalista egresso do Partido Socialista, vejam vocês, que depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália estava do lado dos vencedores na Primeira Guerra Mundial. Mas ela foi tratada como potência de segunda categoria na divisão do mundo pós-Primeira Guerra Mundial, 14 e 18. Rapidamente entrou em crise econômica, pequena burguesia desesperada, muito desemprego. O Mussolini abandona as fileiras do Partido Socialista, onde ele chegou a ser redator do jornal, e monta um grupo de choque, na verdade, que é o fascismo, os Camisa Preta, que em 1922 organiza uma marcha a Roma, e o rei da Itália, a Itália era uma monarquia constitucional na época, convoca o Mussolini para ser primeiro-ministro, um regime parlamentar. E a partir da sua posição, e apoiado nesses bandos violentos, de desclassados, de gente desempregada, de pequena burguesia desesperada, né? Ele instaura, pouco a pouco, um Estado totalitário. O que é um Estado totalitário? Que é o que caracteriza um regime fascista. Só tem um partido, esse partido se confunde com o aparato de Estado e subordina todas as demais instituições. O Exército, as Forças Armadas, né, passam todos a depender da liderança do Duce, no caso da Itália, Duce, né, era o Mussolini, e no caso da Alemanha, que é um processo 10 anos depois, mas parecido,
O partido nazista ganha as eleições, o que leva à nomeação do Hitler como primeiro-ministro. E pouco a pouco, a partir de uma série de provocações que ele faz, ele manda, por exemplo, tocar fogo no Congresso Alemão, Reichstag, e atribui, foram os bandos nazistas, igual os bandos fascistas da Itália. Pequena burguesia desesperada, gente desclassada, aquilo que o Marx chamava de lumpenproletariado. Não é propriamente o proletariado, porque não está numa fábrica trabalhando, ele é um marginal. E, pouco a pouco, ele vai se assenhorando do poder e, de repente, tem um estado totalitário na Alemanha. Então, a característica do nazifascismo, o fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, é que ele assume o poder diante de uma crise enorme, uma crise econômica, social, e, em particular, uma crise dos partidos tradicionais da burguesia, seja na Itália, seja na Alemanha, que não davam mais conta do recado. No caso da Alemanha, soma-se a isso a política escandalosamente favorável ao nazismo aplicada pelo Partido Comunista Alemão. Houve eleições de Landes, o Francisco sabe, ele fala alemão e conhece bem a Alemanha. Eleições regionais, em que o Partido Comunista Alemão, na época de 32, 31, chegava a fazer lista única com os nazistas contra os sociais-democratas. E o Trotsky, os poucos partidários que ele tinha, ele estava no exílio, perseguido pelo Estado e por todos os PCs do mundo, manda cartas e mais cartas aos militantes do movimento operário na Alemanha, propondo a Frente Única Operária. Socialistas e comunistas juntos para barrar a via ao fascismo. A cúpula da social-democracia não tinha muito interesse em fazer unidade com os comunistas. E os comunistas estavam orientados pelo Stalin a considerar os socialistas o inimigo principal. Logo, no meio dessa desunião das grandes organizações da classe, passou o bonde do nazismo. Seria o Bolsonaro um governo fascista no Brasil? Pode ter gente fascista no governo. O próprio Bolsonaro, se é que ele tem algum grau de conhecimento histórico, teórico e político, pode até se considerar um fascista. Mas no Brasil nós não vivemos fascismo. Se o fascismo estivesse instaurado no Brasil, nós não estávamos conversando aqui hoje. O PT estaria com as portas fechadas, não é? Os sindicatos estariam na ilegalidade, o Congresso não estaria funcionando, essa bosta de Congresso que nós temos não estaria funcionando. O que seria então o governo Bolsonaro? Aí, recorrendo à história, tem um texto que é de extraordinária importância, que vocês, se tiverem oportunidade, deveriam ler, que é do Karl Marx. Se chama O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, onde ele analisa um fenômeno pela primeira vez, que depois passou a ser, ao longo da história, particularmente nos autores marxistas, sendo o chamado bonapartismo. O que é o bonapartismo? É um líder que se apoia num bando de malfeitores, no caso do Napoleão, do sobrinho do Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, chamava Sociedade 10 de Dezembro, os decembristas. A descrição que o livro do Marx faz da Sociedade 10 de Dezembro é igualzinho os bandos bolsonaristas. Um monte de frustrado, golpista, setores populares, inclusive, decepcionados com a política tradicional, que procuram um líder infalível ao qual seguir. Não é? E o Luiz Bonaparte utilizava essa Sociedade 10 de Dezembro, decembristas,
para fazer campanha de terror em cima dos políticos tradicionais. Isso foi em 1870. 71. Não, perdão, 49 e 50. 70 já foi a Comuna de Paris. 49, 1849, 1850. Então, o movimento operário ainda era muito embrionário, né? Tinham poucos partidos. O Congresso, na época, era dividido entre monarquistas, republicanos, tudo partido da burguesia. E esses políticos eram atazanados pela Sociedade 10 de Dezembro. Não tinha WhatsApp na época, mas eles utilizavam outros meios para aterrorizar os políticos. E foram obtendo concessões desse parlamento, cada vez mais poderes concentrados na mão do presidente, que era o Luiz Bonaparte. Um belo dia ele deu um golpe de Estado, fechou o Congresso. Por isso que muita gente diz, no DAP essa discussão existe, né, que o Bolsonaro é um candidato a Bonaparte, é uma caricatura de Bonaparte no Brasil. Né, no sentido do 18 Brumário. Aí isso quer dizer que é para a gente ficar tranquilo? Não, gente. Não tem nada de ficar tranquilo. Não é porque não está instalado um regime fascista no Brasil e não está. Não é porque o Bolsonaro ainda não é o Bonaparte que ele gostaria de ser. É um candidato, né, a ser um Bonaparte. Que nós devemos ficar tranquilos, muito pelo contrário. Agora, qual é a origem política do Bolsonaro? Isso é importante a gente saber. Como é que um obscuro deputado de 27 anos no Congresso Nacional, que se orgulhava em dizer que defendia a ditadura militar, vira presidente da República? Isso tem a ver com uma crise brutal dos próprios partidos tradicionais da burguesia brasileira, gente. É curioso que as pessoas veem o fenômeno bolsonarista apenas como a expressão do antipetismo. Também tem isso, como tinha nos anos 60 o anticomunismo. Agora, gente, quando começou a campanha eleitoral que elegeu o Bolsonaro, todos os analistas políticos, a direção do PT, a direção da CUT, onde eu estava, e eu também achava isso, diziam, gente, o adversário nessas eleições é o Alckmin. O Alckmin era o candidato da burguesia, orgânico, do empresariado, né, das multinacionais. O problema é que o picolé de chuchu, tal como o seu partido, o PSDB, né, foi completamente soterrado no processo que começou com o impeachment da Dilma, o golpe que impulsou o Temer, né, depois a prisão do Lula. E o único partido que conseguiu reunir condições de ir para o segundo turno contra o Bolsonaro foi o PT. Então, curiosamente, o bolsonarismo, né, praticamente arrebentou todas as representações políticas tradicionais da burguesia, PSDB, PMDB, DEM e etc. Todos seus candidatos foram ridículos, né? 1,5%, 10%, 12%. E sobrou para o segundo turno o candidato do PT, que nem o Lula era. Era o Haddad, que não tinha nem a 20ª parte do carisma, da expressão popular do Lula. Né? As meninas gostam dele porque ele é bonitão, né, meninas? A Maria Regina, etc. Mas em termos de relação com as amplas massas no Brasil, o Haddad é nada. Teve a votação que teve porque era o candidato do Lula. Assim como a Dilma foi eleita presidente, eu nunca me esqueço. Peguei um táxi no centro de São Paulo e perguntei para o motorista na época da eleição da Dilma. Primeira, quem você vai votar? Vou votar na Vilma. Mas não é Vilma, é Dilma. Não, a mulher do Lula. Não, a mulher do Lula é Marisa. Não, essa mulher aí que o Lula... Porque a Dilma nunca tinha sido candidato nem a vereador. Foi o prestígio do Lula que elegeu a Dilma. Da mesma forma, o Haddad foi para o segundo turno.
Agora, o Bolsonaro, para ser um fascista acabado, em primeiro lugar, ele tinha que ter um partido fascista, né, gente? Um partido que estruturasse a política de alto a baixo em todo o aparelho de Estado. Qual é o partido do Bolsonaro mesmo? Hoje em dia ele aparece na imprensa como sem partido. Né? Isso não quer dizer que não existam atitudes fascistas, grupelhos fascistoides, babacas que vão em manifestação com a suástica. Mas não tem a consistência ideológica, doutrinária, programática do nazismo e nem do fascismo. Ah, então ele é menos perigoso por causa disso? Não! É simplesmente para a gente não entrar na vala comum que todo mundo é fascista. E isso é uma péssima herança do stalinismo, porque quando apareceu o fascismo de verdade na Alemanha, na forma do Hitler, o stalinismo capitulou diante do fascismo. Depois todo mundo virou fascista. Quem é que não se lembra das manifestações contra o Temer, que a turma gritava: racista, fascista, não passarão. O Temer era fascista? Aquele bosta do Temer era um fascista, gente. Não, era um político da direita da burguesia, do MDB. Podre, mas fascista não era. Os mais velhos, como eu, vão se lembrar que já chamaram o Fernando Henrique de fascista. Já chamaram praticamente todo mundo. O Dória de fascista, todo mundo é fascista. Virou xingamento. E não categoria política. Eu estou discutindo com vocês categoria política. O Bolsonaro é um governo de extrema-direita, completamente vendido ao imperialismo, agente direto de outro Bonaparte enlouquecido, que é o Trump, né? E que conta com o apoio das Forças Armadas, porque no Brasil, ao contrário de todos os países vizinhos aqui da América do Sul que passaram por ditaduras militares, os milicos jamais foram responsabilizados pelos crimes que eles cometeram no período da ditadura, e foram muitos. Não só não foram responsabilizados, foi o famoso acordo da Constituinte de 88, né, gente? Não mexam com os milicos. Vocês fazem uma Constituinte aí que tem bastante direito democrático e tal, mas não mexa com os milicos. A anistia, eu sou anistiado, porque eu fui perseguido político. Só que inventaram os crimes conexos à anistia. Então a tortura também foi anistiada. Não é verdade? E o PT, na época da Constituição de 88, votou não ao texto global. Quem encaminhou o voto foi o líder da bancada, que era o Lula, que era deputado constituinte. Por quê? Porque foi um pacto das elites. Nós conseguimos encravar muita coisa, mas o fundamental não. A Constituinte de 88 manteve o sistema de propriedade de terra no Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo, não fez reforma agrária. Né? Manteve os militares intocados. Tem até aquele artigo 142 reclamado pelos bolsonaristas, que é uma herança da ditadura militar, sim senhor, dizer que o exército pode, a pedido de um dos três poderes, intervir. Não deveria ter isso na Constituição, o artigo 142. Agora fica os caras do Supremo, né, fazendo malabarismo para explicar que não é bem assim. Mas é assim. É a tutela militar que ficou presente lá na Constituição. E por aí vai. Então os milicos apoiam o Bolsonaro num clima de revanche. Aliás, até o nosso querido, meu querido amigo particular, há mais de 40 anos, o Lula, né, ajudou a reforçar o espírito de corpo do Exército Brasileiro, colocou ele em contato direto com o alto comando do Exército dos Estados Unidos, da França e do Canadá, na malfadada intervenção militar brasileira no Haiti, né? Vocês se lembram? Dos 8 generais ministros que estão no governo Bolsonaro, todos eles participaram da missão militar no Haiti. A começar pelo Heleno,
ficou famoso porque promoveu massacres em favelas haitianas. E eu, uma vez, eu fui 5 vezes no Haiti durante o período de ocupação. A ocupação terminou só em 2016, né? E uma vez o comandante em chefe era o Santos Cruz, esse aí que foi ministro do Bolsonaro. Aí uma hora eu quis dar uma provocada nele e falei, todo vestido de vermelho, né, com camiseta da CUT, falei, o general, não é vergonhoso para o exército brasileiro fazer papel de polícia aqui no Haiti? Ele respondeu, essa pergunta você deve fazer ao presidente Lula, porque nós estamos aqui porque ele que mandou. Santos Cruz, que era um quadro do exército, tanto é que não aguentou muito tempo o governo Bolsonaro, né? Inteligência acima da média desses generais de nenhuma estrela que estão no governo. Então, o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita, entreguista, pró-imperialista, violento, brutal, apoiado dos militares, e tem rasgos, traços fascistas. Tem grupo fascista que o apoia, tem comportamento fascista, né? Tem ministro que deu live ouvindo Wagner e com símbolos do nazismo. Mas isso não é suficiente para dizer que nós estamos no fascismo no Brasil. Podemos vir a estar? Não. Veremos. Vai ter golpe militar? Eu perguntaria, para quê? Já tem mais de 3 mil milicos em vários cargos. Já estão ocupando tudo. Até o Ministério da Saúde, em plena pandemia da Covid-19, é um general. Né? Tem um Congresso de maioria reacionária, onde aqueles que a imprensa apresenta como defensores da democracia contra o Bolsonaro, tal como o Rodrigo Maia, tem uma agenda completamente patronal, neoliberal, como os jornalistas gostam de dizer, né? De liquidar direitos trabalhistas, etc. e tal. E está sentado em cima de mais de 30 pedidos de impeachment, e todo dia ele afirma que não é o momento do impeachment. Bom, então isso é o que eu acho que é o governo Bolsonaro. É o governo bonapartista, no sentido marxista do termo, com traços fascistoides, né? E a política dele vai ser sempre essa, do morde-a-sopra, como dizia o Marx em relação ao sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, é o regime de um golpe de Estado por dia. Todo dia tinha uma novidade, um golpe de Estado. Então isso não é novo na história da humanidade. Agora, também não vou brigar com ninguém que fala, vamos combater o fascismo? Vamos combater o fascismo. Agora, numa discussão séria, teórica, política, nós temos que ver a cara do inimigo que nós estamos enfrentando. Pode ser até mais perigoso do que o fascismo. Clássico, tradicional, partido de massa, Estado totalitário. E tem traços evidentes. Sumiu o som, Júlio. Está sem som, Júlio. Júlio, está sem som. Mas isso nos trópicos é assim. Seria um fascismo que não é nacionalista, ou só é de boca, porque na prática, né, faz o serviço, entrega toda a nação para os gringos. Enquanto Mussolini e o Hitler protegiam as empresas da Alemanha e da Itália contra seus concorrentes, né? E disputavam o mercado mundial, por isso fizeram uma guerra mundial, para disputar o mercado. Bueno, sobre os manifestos distintos e variados que estão circulando na praça. Gente, o impeachment, na atual conjuntura, é uma saída que depende da cúpula. Além de ser um processo complicado, você tem que reunir, né, uma quantidade de votos que a esquerda não tem no Congresso. A esquerda, a centro-esquerda, tem o quê? 150 votos num Congresso de 500 e cacetado.
Da importância do centrão, né? Que é os caras que têm voto e que se vendem. Por isso o Bolsonaro está atrás do centrão, para criar uma base que impeça o impeachment. Mesma coisa que a Dilma fez. Aliás, o Lula, na véspera do impeachment da Dilma, recebeu o Tiririca e garantiu, não, o Tiririca não vai votar contra nós. O Tiririca foi lá e pimba, votou no impeachment da Dilma. Então, acreditar no atual Congresso Nacional, realmente, parece que nós não passamos pelo que nós já passamos no Brasil. De 2015 para cá. Já se vão 5 anos, né? E esse atual Congresso é pior ainda do que o votou impeachment da Dilma. Agora, o Bolsonaro pode comprar o Centrão. Até quando? Não se sabe. O empresariado, via de regra, não está muito incomodado com o Bolsonaro. Pode começar a ficar incomodado agora, principalmente o setor agroexportador, porque a fama do Bolsonaro pelo mundo é a pior possível, né, gente? O mundo inteiro acha o Bolsonaro um escândalo. Só que no Brasil, que ele tem 33% de apoio e não se move esse apoio. 33, 33, 33, pesquisa atrás de pesquisa. Então, manifestos em defesa da democracia, do STF, das instituições, que não falam uma palavra dos direitos dos trabalhadores, que estão sendo completamente destruídos com as medidas provisórias e com o apoio da maioria da casa, inclusive do senhor Rodrigo Maia, que está sentado em cima de 30 pedidos de impeachment, assinados pelo PSDB, que afirma todo dia: não estamos pelo impeachment. Tasso Gereissati, que é o presidente nacional do PSDB, diz: não, o PSDB não está pelo impeachment. Ele está pela defesa da democracia. Então, na verdade, como o Lula disse com razão, os caras querem reeducar o Bolsonaro, transformar ele num cara mais palatável, que é um absurdo o Bolsonaro, né? Um genocida. A postura dele diante da pandemia é escandalosa. Mas que complete seu mandato até 2022. Então, a que servem esses manifestos junto com o Luciano Huck, junto com o Fernando Henrique? A Boulos andou assinando alguns, onde você nem encontra a palavra Bolsonaro. Leiam lá o Juntos, o outro lá, o 70%. É a defesa da democracia. Não tem fim do governo Bolsonaro, não tem sequer a medida institucional, impeachment. O que levou o PT, na sua executiva nacional, na minha opinião, com razão, a adotar a posição que não vai assinar nenhum desses manifestos aí, que o tonto do Haddad já foi correndo assinar, né? Tomou uma esculhambação do Lula, que ficou até vermelho na reunião, embora fosse reunião virtual. E o PT vai lançar um manifesto amplo para quem quiser aderir pelo impeachment. Aliás, o único manifesto que dá um passo milimétrico nesse sentido é o dos advogados, gente, dos juristas. Basta. Ele fala que o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Crime de responsabilidade é passível de impeachment. Vai sair ou não o impeachment? Aí, meus amigos, se depender da cúpula, eles vão ficar ensaboando, enxugando gelo, o maior tempo possível. Ainda mais numa situação de pandemia, onde eles estão aproveitando a existência do governo Bolsonaro para passar a boiada. E passar a boiada é liquidar todos os direitos da classe trabalhadora em particular. Então, essa é a questão dos manifestos. Aí tem uma discussão, é frente ampla, é contra o Bolsonaro, e depois a frente de esquerda é para disputar o poder. Ah, tá bom. Eu sou a favor de uma frente contra o governo Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro, pela anulação da chapa no TSE. Mesmo não confiando 1 milímetro, gente, nas atuais instituições. Que são instituições já apodrecidas. É por isso que o DAP tem uma posição
há muito tempo de que o Brasil vai precisar, num dado momento, de uma nova constituinte, eleita pelo povo para reformar essa bagunça aqui. Hã? Evidentemente não é agora. Agora tem que tirar o Bolsonaro. De preferência anulando a chapa. Porque aí vem novas eleições. Se só tirar o Bolsonaro com impeachment, assume o Mourão. Vamos continuar lutando contra o Mourão, para derrubar o Mourão. E o que nós podemos fazer? E termino com isso, já falei muito. O que nós podemos fazer para ajudar a isolar o governo Bolsonaro, gente? Os que podem, que não sou eu, que tenho 60, vou completar 67 anos de idade, sou grupo de risco, que não é uma pessoa que esteja com Covid-19. Mas o que nós temos que fazer é reocupar as ruas, gente. Como as manifestações de 7 de junho e de 14 de junho mostraram. Com máscara, distância, abre os dois braços para ficar distante do outro manifestante, álcool gel. Porque a triste realidade é que a quarentena no Brasil, o isolamento social, foi uma farsa, gente. Por isso que nós somos campeão mundial de Covid-19 e, se bobear, vamos passar aos Estados Unidos. Além do governo federal militar contra a quarentena, os governadores fizeram uma demagogia. Depois da primeira pressão do empresariado, já está reabrindo tudo, gente. Não tem nenhuma ciência nisso. Zona amarela, zona vermelha, zona não sei o quê. Isso é pressão dos empresários. Nas periferias ficou tudo aberto o tempo todo, até nos momentos de maior pressão da Rede Globo pelo fique em casa. Estava todo mundo na rua, nas periferias. Né? Então, o contágio é brutal. Uma quarentena só seria possível se a pessoa tivesse as mínimas condições de ficar em casa, né, gente? Que o governo fosse levar lá na porta da pessoa a renda mínima, que fosse os R$600. Porque do jeito que ele é distribuído, meus amigos, tem gente que vai receber em novembro, em fila na Caixa Econômica Federal, que provoca mais contágio. Então, nós temos que sair com todos os cuidados que a pandemia exige. Aliás, como está acontecendo em todo mundo. E atenção, em Nova York, gente, onde houve uma explosão social com o assassinato do Floyd, até hoje não aumentou a Covid lá por causa das manifestações, viu? Acabei de ouvir um noticiário que passou 14 dias das manifestações, que é a data-chave, né? Todo mundo virou cientista agora. A curva, os 14 dias. Não teve aumento significativo de casos de Covid-19 em Nova York. Não teve. Curioso, né? E nos países que cumpriram à risca o confinamento, vocês pensam que foi melhor para a classe trabalhadora? Teve um monte de atentado às liberdades, a direitos. Foi um confinamento político, muitas vezes, e não apenas sanitário. A França reabriu tudo. Os bares e restaurantes estão lotados. As margens do Sena estão lotadas. Está proibido até hoje ter manifestação com mais de 10 pessoas. O resultado foi, nesse fim de semana, a Praça da República tinha 1 milhão de manifestantes em Paris. Desafiando a lei, que diz que concentração de mais de 10 pessoas é proibido porque ainda estamos em pandemia. Então, vamos ter que reocupar as ruas, meus amigos. Os que puderem. Os que tiverem boas condições de saúde. Com todos os cuidados. Como o DAP fez no último fim de semana. Aliás, se o DAP não tivesse ido, não fomos aos milhares, não. Algumas dezenas de companheiros. Onde é que ia ficar a Gleice, que resolveu ir, e o Gilmar Tato, hein? Perdido no meio das torcidas? Não, eles ficaram lá junto com a bandeira do DAP. A grande trava nesse momento para isso não é nem o PT, gente, é a CUT, por incrível que pareça. É a Executiva Nacional da CUT, que tirou uma resolução no dia 9 de junho, que não vai convocar manifestações de massas porque não quer ser responsabilizada pelo aumento do contágio. Quando só tem um responsável pelo aumento do contágio do Brasil.
Tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro. Paro por aqui para a gente debater, né? Obrigado, Júlio. Bom, vou abrir inscrição para as pessoas que quiserem fazer seus comentários ou perguntar diretamente ao Júlio. Simpático esse Luciano Moraes. Vou responder a sua pergunta. Tá, bom. Estou propondo 3 minutos para cada fala e assim a gente tem tempo, se tiver tempo, a gente pode até retomar uma eventual dúvida que se tiver persistindo. Ó, o primeiro a falar o inscrito é o Francisco. 3 minutos, Francisco. Deixa eu abrir teu som aqui. O Edu achar a bandeira. Não esqueci que é bandeira você, Francisco. Você tem que abrir aí, Francisco, que eu não estou conseguindo aqui. Abri agora. Tá. Ô, Júlio, como eu tenho 62, então eu vivi um problema psicológico de não ir às ruas, né? Então eu queria perguntar para você de como resolver essa falsa contradição, porque a gente sabe que ficar em casa é aceitar cada dia um ataque a direitos. É uma falsa contradição isso, né? Então, eu fico pensando que qual seria a reivindicação que poderia desbloquear esse nó psicológico que as pessoas criaram, que é ficar em casa aceitando a sua morte no material, né? Porque cada dia a gente vê pela molecada da Uber o que significa não ter direitos. Nós estamos, a cada dia que a gente fica em casa, é um dia a mais na uberização da classe trabalhadora, de quem ainda tem alguma comida para comer em casa. Então, que tipo de reivindicação a gente poderia somar nesse movimento de ir às ruas? Terminou, Francisco? Terminou, Francisco? Vamos lá. Tem mais ninguém inscrito? Bom, então vou falar 3 minutos. Eu começar pela questão dos manifestos, né? Quando apareceu, surgiu uma pressão enorme para que o PT assinasse, para que os dirigentes mais importantes do partido assinassem. No meu ponto de vista, não passa de mais uma pressão que vem desde a fundação do partido, que é fazer o PT deixar a sua condição de defensor da classe dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Isso começou na fundação, na questão do próprio nome, Partido dos Trabalhadores, partido de uma sociedade mais ampla. Aí, nisso aí o PT manteve o nome e uma parte debandou, entre elas Fernando Henrique, Romino Afonso e outros. Aí depois veio a questão do colégio eleitoral. Aí eu já era militante do PT. Novamente a mesma pressão, que nós vimos fechar o regime militar, ganhar através do Maluf e iríamos retroceder. E aí vai indo. Na questão do Collor, depois que, na queda do Collor, nós temos que participar de um governo de reconstrução, junto com o Itamar, que foi o primeiro a iniciar a privatização das nossas estatais. E aí vai indo, e hoje é a questão da frente. Todo mundo para defender a democracia e a ética, mas que não coloca a questão dos direitos, não coloca o Bolsonaro, enfim, na verdade é um manifesto para tentar domesticar o Bolsonaro e continuarem aplicando os planos de destruição dos direitos. Bom, e a outra questão não tem jeito de se defender se a gente não for para a rua. Eu ainda não atingi os 60 anos, mas eu tenho outro problema de risco, que eu tenho alguma deficiência pulmonar, questão de bronquite alérgica, e no inverno é um problema para mim. Então, fiquei em casa frustrado, mas não tem outro jeito, porque se a gente não for, essa é a minha preocupação. A classe trabalhadora vai, de um jeito ou de outro. Semana passada, passando na Paulista, tinha uma barricada de caixas de entrega dos motoboys, porque eles estavam questionando o salário, IPI, enfim. Então, eu não vejo outra saída que se a gente não for para as ruas. E quem viu a greve lá no Uruguai, que parecia
gigantesca, as pessoas estavam todas organizadas mantendo o distanciamento. Então, acho que não tem outra saída. Bom, terminei. Maria de Lácio a Cacá. escreveu. Tá vendo quem que era a Maria de Lula? Tem que olhar no chat. Eu conheço como Cacá, não como Maria, cara. Cacá? Deixa eu abrir o som dela aqui. Cacá? Eu preciso abrir o seu som. Agora que você abriu. Uma dificuldade. Eu não estava conseguindo abrir. Todo mundo me ouve? Todo mundo me ouve, tá legal? Então, Turra, eu gostei muito da sua fala e já fiz no chat uma observação, né? Você leu, né? Então, realmente, se você for analisar, eu atualmente estou na seguinte posição. Eu não leio análise sobre o governo Bolsonaro, porque isso é surreal, no mínimo, né? É surreal. Se você for analisar, como você disse, sob a luz de qualquer ciência, não existe. Então, o que eu entendo que levou o capitão ao Planalto foi essa coisa de que a extrema-direita não enxergou no Alckmin o potencial de transformá-lo em oposição ao PT e, muito espertamente, a partir da Lava Jato, que foi o começo da ascensão do bolsonarismo, né, que jogou lama em cima do PT, e que, para a gente tirar essa lama de cima da gente, a gente vai precisar de 5 anos falando todo dia no Jornal Nacional que nós não somos ladrões. A gente se lembra que em 2016, quando a gente ia para a rua de camisa vermelha, era uma agressão. Nós fomos para uma feira da Vila Madalena, acho que foi em 2015, 2016, tinha gente querendo bater na gente ali na nossa barraquinha. Então, eu acho que essa eleição do Bolsonaro foi isso. Vislumbraram nesse caricato capitão a oportunidade de transformá-lo nesse mito, e os Estados Unidos trabalhou diretamente, aliás, continua trabalhando, e esses 33% de apoio que ele ainda tem é baseado na narrativa ou na versão, porque ele domina essa máquina de mentiras, etc., e os oportunistas tipo evangélicos e tal foram nessa maré e ajudam a mantê-lo, né? Então, não tem ciência política nenhuma aí. E esses militares que apoiam são a ralé, eu acho que do Exército, né? Era gente militar que estava aposentado. Esse Heleno, ele é retardado, vamos desculpar, vamos falar aqui entre nós. Um homem que coloca na internet a ficha dele com todos os dados, e ele é o secretário de Segurança Institucional. Ele não é normal. Então, o que segura esse mito é a força da revolução da direita internacional. E imagina você que dos Estados Unidos um homem tipo Olavo de Carvalho manda no Brasil. Não tem ciência política, não tem fascismo, não tem nada. Isso é uma nova teoria da doideira. Desculpa o desabafo, hein, Turro? Terminou? Você ouviu o barulho do sinal e parou, né? É o Manuel Del Rio. Deixa eu abrir o... Cadê aqui um momentinho só? Abre o microfone dele. Eu estou procurando ele aqui, ó. Pronto. Esse abriu. Pronto. Pode falar, Manuel. Olá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos vocês, aí, o Júlio Turra, todos vocês que estão participando aí, e agradecer o convite, né?
e estou ouvindo com muita atenção o que vocês estão falando aí. Eu estou observando que nós estamos passando por uma grande crise capitalista, né, internacional, é uma crise internacional, e porque você vê os Estados Unidos, em pouco tempo, o desemprego foi para 13%, né? Então, você tem uma grande crise, o Japão, né, entrando em recessão, e é evidente que toda vez que entra numa crise capitalista, os países centrais, os países imperialistas, eles procuram queimar as economias da periferia, né? Como é o caso do Brasil. O golpe de 2016, e depois o governo Temer, e agora o governo Bolsonaro, eu vejo que eles é uma articulação, né, do imperialismo com a burguesia brasileira, né? Assim, como que Bolsonaro se sustenta? Ele se sustenta com apoio da burguesia brasileira, né? E eu vejo que a questão para nós é que não temos forças sociais organizadas e forças sociais suficientes para fazer esse enfrentamento, né? O jeito histórico nosso está fora do jogo, né? Eu estive na Paulista domingo e você vê que não tem operário, não tinha, vejo que nesse momento você tem crise de ingovernabilidade e para fazer todas essas maldades que o governante tem que fazer, né, nesse momento de crise do capitalismo, tem que ser um governo como o Bolsonaro mesmo, né? Um governo ruim, mau caráter. Então, mas eu vejo assim, para nós, o desafio que tem para nós é construir organizações sociais. E também vejo que essas organizações sociais têm que construir força própria. Eu vejo que nesses últimos 15 anos do governo do PT, se apostou muito no fortalecimento do Estado burguês. E, ao invés de você fortalecer as organizações populares, por exemplo, sindicatos não podem ser atrelados ao Estado burguês, e o sindicato não saiu desse atrelamento do Estado burguês nesse período. E, então, agora, nós pagamos por esse descuido que nós tivemos nesse período todo, né? De fortalecer o Estado burguês. Então, fortalecer uma Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal agora o que ela é? Ela é um braço do imperialismo, ela é um braço da direita, né? Ou mesmo o Judiciário, ou mesmo o Ministério Público, né? E nós perdemos a oportunidade de fortalecer as organizações sociais. Então, agora nós estamos, embora tenha uma crise profunda, né, no sistema capitalista, nós estamos diante de um dilema, porque nós não conseguimos construir as forças sociais suficientes para combater a direita, para combater as medidas antipopulares, né? Então, eu vejo que essa crise ela vai continuar, vai se aprofundar, o desemprego vai continuar, vai se aprofundar, mas que nós temos esse desafio de organizar forças sociais, né? E, se possível, organizar os operários. Os operários não podem ficar fora desse enfrentamento, fazendo de conta que não está acontecendo nada com eles, né? Pelo contrário, está ficando desempregado e assim por diante. Então, eu vejo o desafio nosso agora
para a gente superar esse momento é organizar forças sociais. Eu acho que essa bandeira da democracia é bom, é necessária levantar, porque para nós seria muito pior um outro regime, né? Certo? Seria muito pior um outro regime. Mas ela é uma bandeira abstrata para a população, né? De um modo geral, ela é muito abstrata, né? Então, mas eu vejo que deveríamos trabalhar com prioridade na organização das forças sociais e buscando a defesa de seus direitos, de suas necessidades e tentando construir organizações mais complexas. As nossas organizações são muito ingênuas diante de tanta coisa que nós temos que enfrentar aí fora. Então, eu vejo que nós deveríamos evoluir para tentar, além das forças sociais, construir organizações mais complexas para fazer frente ao direito, ao projeto da burguesia brasileira. Bem. Obrigado, Manuel. Tem mais dois inscritos. Terminou, Manuel? Desculpa. Obrigado, estamos ouvindo. Eu vou continuar ouvindo um pouco mais, daqui a pouco eu saio. Tá, ok. A Sabrina, de Penápolis, depois ao Johnny. Sabrina, sua vez, Sabrina. Opa. Acerta um plano de coordenação motora aqui. Onde que está a Sabrina? Oi, boa tarde. Boa tarde, pronto. Boa tarde, companheiros. Eu ouvi a fala do Júlio, né? O Júlio falando sobre a CUT, que a CUT não estava abraçando o movimento, né? E ouvi a fala também do companheiro que falou agora, acho que é Manuel, né? Como é o nome dele? Isso. E aí, eu também eu percebo o mesmo movimento aqui. Eu moro no interior de São Paulo, a 490 quilômetros de São Paulo, mas aqui a gente sempre se organiza, né? Eu, pelo menos, estou aí me organizando, né? Junto com os estudantes. A semana retrasada fizemos uma manifestação aqui na cidade. E, assim, eu percebo o seguinte, que algumas forças sindicais, e eu tenho conversado com a militância também de várias partes do Brasil, e no estado de São Paulo, o que o pessoal reclama, eu como militante, eu posso falar assim, que o pessoal está reclamando muito que quando alguém quer fazer um movimento, quer se organizar, quer ir para as ruas, o que acontece? Parte do diretório e parte dos sindicatos não abraçam essa causa. O que eu ouvi a semana passada foi o seguinte, que tem uma recomendação, eles fizeram reunião, decidiram em reunião, né, da parte da POS, decidiram em reunião, que não poderiam arriscar a vida de muitos filiados que estavam no sindicato, porque a maioria já teria uma certa idade e tudo mais, seria grupo de risco. Né? Mas o que eu percebo, né, também com a fala do companheiro, né, anterior, que acabou de falar, que muitas das forças sindicais estão agregadas, né, alguns filiados também, que não pode se envolver com política. Peraí, não pode se envolver com política? Mas aí como que fica a força sindical? Né, para os trabalhadores? Não pode se envolver porque tem filiados que são do outro lado, que tem a filiação, ou seja, tem uma posição partidária contrária. E aí ficam limitados, não participam de manifestação, não abraçam o movimento e as causas que possam agregar, né? Eu, assim, queria até fazer uma pergunta para o Júlio, como que ele pode, como que ele imagina que seria essa organização, porque eu acho que a gente precisa de, não é um comando, mas nós precisamos de alguém que organize e falar, vamos, é isso, né? A militância ela só está esperando esse chamado. E eu acho que esse chamado não está sendo feito.
né? Eu vejo, converso com vários militantes o dia todo e o que eles falam. Ninguém abraça a nossa causa. A gente quer, né, o movimento, a gente quer sim, mas não há uma... Não é nenhuma organização, porque eles mesmos conseguem se organizar, né? Esses jovens que estão vindo agora, essa Força Jovens Estudantes, no caso da Paulista, as torcidas de futebol. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, eu acho, seria essa voz que falasse, olha, vamos abraçar, vamos fazer, porque o pessoal está aí esperando esse comando, né? E eu vejo que não está tendo. Eu falo isso como militante, né? Como uma pessoa que está lutando, que está tentando agregar, né? E desde o impeachment da Dilma, eu estou aí nas manifestações, nos movimentos sociais, em vários coletivos, e o que eu vejo é isso, né? A gente precisa de maior organização, sim, né? A gente precisa de um comando, de um direcionamento também, igual a essa questão do manifesto. Muitos militantes ficaram perdidos. Ninguém sabia para que lado ia. Né? Tem muitas notícias que saem aí na internet e eles ficam aí, que nem cachorro louco, sabe? Olhando para um lado, para o outro, e não sabe o que fazer. E a gente precisa desse comando, desse direcionamento, né? Dessa liderança, não sei. Mas, enfim, é essa minha fala que eu tinha para falar. Eu queria fazer uma pergunta também para o Júlio, né? Porque ele falou dessa nova constituinte, né? Que teria que surgir essa nova constituinte para organizar algumas coisas. Né? Como que ele pensa que seria essa nova constituinte? É só isso, gente. Obrigada. Obrigado, Sabina. O Johnny. Deixa eu liberar o som dele aqui. Que não libera todo mundo e cada um apaga o seu. É melhor, viu? O pessoal é disciplinado. Quem não está falando, apaga. Acho que já liberei todo mundo. Alô. Pronto. Johnny, pode falar. Opa, obrigado. Cadê o Johnny? Está aqui, Johnny Sampa. Aqui, Júlio Turra. E o Palestra não tem mundial, certo? Tudo bem, Johnny? Saudações, companheiro. Tudo tranquilo, Julião. Eu aqui como um semi-idoso, 57 anos, uma diabético hipertenso, né, também sofro essa agonia de ter que recolher em casa, né, e ver o pessoal ocupando as ruas, né. Júlio, dialogando um pouco com a sua fala, duas questões, né, que a gente poder conversar um pouco. Uma delas é, a gente viu que não existe espaço vago, né, no meio político, né, vem até as torcidas organizadas e as torcidas ocupam o espaço, né, quando o movimento organizado da esquerda fica vacilando em ir ou não, né, então alguém vai lá e ocupa, né. Então, eu queria fazer duas questões para você dialogar com você. A primeira, no tocante à presença das torcidas organizadas, né, e movimento negro nas ruas, nesse momento, isso ajuda essa nossa luta? Em que medida ajuda, né? Ou dispersa as energias dessa luta que a gente está tentando fazer? Outra questão é no tocante a essas ações que estão ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa, no tocante a derrubar das estátuas lá das figuras abjetas, né? O que você avalia dessas ações, né? Porque aqui em São Paulo, por isso que eu passo ali pela Zona Sul, ali na Santo Amaro, não tá jogando bomba aquela estátua do Boba Gato lá, que eu odeio aquela estátua lá. Aquele bacabate, o chapelão dele lá, eu quero morrer de raiva com aquela estátua, né? Então, o que você avalia também dessas ações aí no tocante a esses símbolos? Tá? Seriam essas duas questões. Valeu, Johnny. Bom, não tem mais... Bom, não tem mais... Alguém mais quer se inscrever? Porque senão a gente poderia devolver a palavra para o Júlio e o Júlio faz as respostas necessárias. Bom, gente, achei o debate está muito bom. Eu queria debater ao vivo e em cores com o Luciano, porque o Luciano no chat está extremamente atuante. Mas ele explicou que ele está no supermercado, comprando comida para a esposa dele recém-parida, segundo ele mesmo escreveu. Mas eu vou começar pelo Luciano, porque o Luciano ele está na expectativa de uma saída institucional. Eu diria que todos estamos, Luciano. Só que
nós conhecemos também as instituições que nós temos, né, gente? Nós já vivemos um estado de exceção desde a deposição da Dilma. Nunca é demais lembrar que a Dilma foi empichada sem ter cometido crime de responsabilidade, gente. Por pedalada fiscal. Não é? E hoje está comprovado que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. A saia foi tão justa do ponto de vista jurídico que ela foi empichada e o Supremo manteve os direitos políticos dela. Coisa que o Lula não tem. O Lula, como condenado em segunda instância pela lei da ficha limpa, que ele mesmo assinou, não tem direitos políticos, ele não pode se candidatar a nada. A Dilma pode ser candidata amanhã a presidente da República, se ela quiser. Apesar de ter sido empichada, vejam vocês. Então, o estado de exceção nós temos desde o impeachment sem crime de responsabilidade. Passou pelo Temer, teve as eleições do Bolsonaro, com as características que nós já debatemos, eu tenho acordo total com a minha querida Maria Di Laccio, e, efetivamente, tem elementos fascistoides e tudo mais, mas é um bando de... Aqui eu discordo novamente do Luciano. O Luciano diz o seguinte: não, mas ao contrário do Luiz Bonaparte, o Bolsonaro não é um aventureiro. Bom, se ele não é um aventureiro, eu não sei o que ele é, gente. A gente já falava na época do Collor, quando o Collor foi eleito presidente, fraudado, inclusive. A Rede Globo fraudou o debate final com o Lula. E o Brizola denunciou, inclusive, fraude nessas eleições. Mas o PT aceitou o resultado na época. O Collor era um aventureiro, gente. Um partido minúsculo, criado por ele, e foi presidente. Durou pouco tempo, porque teve um fora-Collor, né? A partir da irrupção da juventude na época. O movimento estudantil, basicamente, é que puxou. Depois entrou todo o movimento sindical, popular, o PT, e houve a derrubada do Collor. O Bolsonaro foi colhido, foi o que sobrou para o empresariado, gente. Isso que é o problema. Eles foram buscar nos esgotos da ditadura militar uma figura completamente desqualificada, que era o Bolsonaro e seu time, para gerir os seus negócios. Não é? Porque o Estado que preserva a propriedade privada dos grandes meios de produção, o Estado burguês, é o Comitê Central dos Negócios da Burguesia, né, gente? E para os negócios do empresariado brasileiro, que não tem nada de nacionalista, que é sócio menor do imperialismo, americano em particular, né? Cuja única ambição é ganhar dinheiro, né? Construir uma nação e passar as férias em Miami, sobrou o Bolsonaro, em função do derretimento dos partidos. Né? Não foi o PSDB que lucrou com o golpe da Dilma. Foi uma extrema-direita, com um discurso antissistema, e isso eu acho que não é desimportante, gente. Pensem bem. Quem é que tinha discurso antissistema nos anos 80 e 90? Antissistema, um sistema injusto que nós vivemos, um sistema capitalista, como falou muito bem o nosso querido Manuel Del Rio. Era o PT que era contra o sistema, lembra? Até o Suplicy falava, nós somos diferentes de tudo que está aí. Era a campanha do Suplicy, uma época, diferente de tudo que está aí. Só que o PT foi se adaptando ao funcionamento das instituições e virou aos olhos do povo alguma coisa parecida com os demais partidos. Mas, ao mesmo tempo, essa é a contradição do PT e a sua vitalidade, continua com forte enraizamento popular. Por isso que o Haddad foi para o segundo turno. Foi o Haddad, não foi nenhum outro. Né? O Haddad em nome do Lula. Então, foi o único que desafiou o bolsonarismo, foi o PT no segundo turno. O Ciro, como o Lula diz, né? O Ciro foi para Paris, o Fernando Henrique se absteve, e agora vem dizer que o PT é responsável pelo Bolsonaro. Ora, tenha santa paciência, diz o Lula, né? Tenha santa paciência, né? Então, todos os partidos da burguesia, diante do PT, que vinha sendo esculhambado desde 2015, né? Como ladrão e tal, isso que a Maria Di Laccio comentou, todos passamos, né, gente? E o curioso é que quando os militantes do PT foram reclamar disso com o Marinho,
e o Marinho era presidente do PT estadual na época, Luiz Marinho. Vocês sabem qual foi a resposta do Marinho? Que chocou vários militantes do DAP que vieram conversar comigo e outros. Gente, esse negócio de ladrão, todos os partidos são iguais. O PT teve uma atitude muito covarde, gente, quando tudo começou. E tudo começou com o mensalão, em 2005, quando o Zé Dirceu foi, né, crucificado por ser mensaleiro, sendo que não tinha mensalão porra nenhuma, tinha crime eleitoral de Caixa 2, que o Delúbio, inclusive, confessou, era réu confesso. Mas os nossos companheiros Delúbio, Vacari, Genuíno, Zé Dirceu e etc., foram condenados pelo mensalão. O Genuíno de laranja, porque era presidente do partido e tinha assinado as notas. E o mensalão nunca existiu. O mensalão era que a mensalidade paga para deputados do Centrão votar junto com o governo. E, na época, a posição do PT oficial, expressa pelo seu presidente nacional, que era o Rui Falcão, era a página virada. O Zé Dirceu foi abandonado por todo mundo, menos pelo Diálogo e Ação Petista, que fez campanha pelo Zé Dirceu em todo o Brasil. E até hoje, ele, o Genuíno, o Delúbio, Vacari, todos reconhecem que das forças petistas, a única que se embandeirou para defendê-los foi o Diálogo e Ação Petista. Os demais, página virada. Alguns com uma visão mais guerrilheira das coisas, a gente sempre perde pessoas no caminho da luta. Não perdemos Zé Dirceu, perdemos Vacari. O PT não reagiu quando tudo começou. E isso envalentou o lado de lá, né, gente? A luta de classe é que nem luta de boxe. Se um só bate e o outro não reage, o cara acaba perdendo por pontos, né? Se não for nocaute. Então, o PT tem muita culpa no cartório pela situação que possibilitou a chegada do Bolsonaro ao poder. O governo do PT foi o melhor que já teve na história republicana, sem dúvida. Tirou 44 milhões da miséria, adotou uma política de salário mínimo que valorizou o salário, nunca ocorreu na história do Brasil. Mais de 56%, quando o mundo todo estava em crise, era a crise de 2008, e os salários estavam sendo derrubados em todo o mundo, principalmente nos países imperialistas. Aqui no Brasil cresceu o salário mínimo. Só que o PT não educou a sua base social, né, gente? Não educou. Eu dei uma entrevista numa rádio mexicana na semana passada, em que os companheiros perguntavam: mas como é possível, depois de 14 anos de PT, com todas as... né, o Brasil foi para o G20, o Brasil passou a ser referência em todo mundo, o Lula era o cara para o Obama, e etc. e tal, o povo brasileiro elege um cara como Bolsonaro. Como é possível? Bom, tem muita gente que votou no Lula que votou no Bolsonaro. Seduzida pelo discurso antissistema. Todos os políticos são ladrão, eu sou diferente. Ele está demonstrando que não é diferente de nada, né? Mas foi o discurso que iludiu muita gente contra o mundo político oficial. E olha que saia justa é você defender o Supremo, defender o atual Congresso. É tudo... Os caras que aprontaram o golpe em cima de nós, gente. Né? Então, a política é feita de contradições. Tinha um debate de maluco no PT na época, que era o seguinte: por que nós sofremos golpe? Pelos nossos acertos ou pelos nossos erros? Quando, na verdade, foi pelas duas coisas, né, gente? É a dialética. As duas coisas juntas. A tese e a antítese. Foi pelos acertos. Né? A classe dominante no Brasil é escravocrata, é reacionária, é ultra-reacionária, é tudo, todos os adjetivos que vocês quiserem. Estava descontente de, né, dividir aeroporto com gente do povo, com negro na universidade. A classe dominante é tudo de ruim, inclusive fascista, né, gente? Exatamente. Mesmo que não tenha consciência, a atitude delas são. As atitudes são. Veja a madame que obrigou a funcionária a passear o cachorrinho e deixou o menino de 5 anos de idade solto no elevador e o menino morreu. Você quer uma coisa mais Casagrande do que isso, gente? E isso é histórico. Isso aí sociólogos explicam. Né? É o complexo da Casagrande. E
Não precisa nem ser fascista, hein, gente? Porque a Itália e a Alemanha, que foram fascistas e nazistas, respectivamente, eram países de alto grau de civilização, né? Inclusive com as classes dominantes bem instruídas e bem civilizadas. A Alemanha do Hitler, a Alemanha do Mozart, do Beethoven, do Marx, do Engels, né? A Itália do Mussolini, a Itália de Michelangelo Buonarroti, né? A Itália de Rafael Sanzio. São centros da cultura ocidental. É a política que levou a isso, gente. A desmoralização dos partidos tradicionais da burguesia, a falta de capacidade da esquerda, né, de enfrentar a situação, abriu terreno para o fascismo e para o nazismo. Não é uma questão de cultura, ou de grau maior ou menor de ilustração das classes dominantes. O Trotsky costumava dizer que quando o imperialismo está em crise, ele tem dois últimos recursos. Sempre contraditória a situação. Um é o fascismo, entregar o poder para um lunático, desde que ele zele pelos negócios da burguesia, estabelecendo um regime totalitário de ausência total de liberdades, e quem discorda vai para campo de concentração. Porque não foi só judeu para campo de concentração, foi todo socialistas e comunistas que se matavam na Alemanha ficaram juntos no campo de concentração dos nazistas. Mesma coisa na Itália, né? Quando vem a repressão, daí vai todo mundo, vai a articulação sindical, o trabalho, vai todo mundo, não vai um só, não. Vai os moderados, os radicais, os mais ou menos, né? Então, a burguesia brasileira sempre foi isso aí, gente, uma burguesia covarde, sem projeto de nação, sempre dependente do Estado, inclusive. Vargas criou toda a infraestrutura para depois vir, né, criar grupos capitalistas nacionais que se associaram com o capital estrangeiro. Então, não tem burguesia nacional no sentido clássico, né? Uma burguesia que quer construir a sua nação, o seu mercado nacional para disputar com os imperialistas do mercado mundial. Não, a burguesia brasileira já pegou o bonde da história atrasada, arrastando o fato de ter sido ex-escravocrata, né? E os primeiros imigrantes, como meu bisavô, que veio para o Brasil no final do século XIX, foram trabalhar em lavoura lado a lado com os escravos e eram tratados como escravos também, apesar de ser branco e de olho azul. A japonesada que chegou aqui a partir de 1908 era tratada como escravo também. Então, essa é a classe dominante nossa. Um país cuja independência foi feita pelo príncipe herdeiro do trono de Portugal. A república foi proclamada por um marechal monarquista, né? E a abolição da escravidão, um ano antes da república, deixou os negros completamente marginalizados na sociedade. Né? Agora você está livre, viu? O que eu vou fazer? Não tem reforma agrária, não tem terra, não tem o que fazer. Né? Então, isso é uma marca profunda da nossa história. Tá sem som. Ué? Tá ouvindo ou não? Sim, agora sim. Todos os vizinhos nossos, ao proclamar a independência, aboliram a escravidão e proclamaram a república. Por quê? Porque para expulsar os espanhóis precisava montar um exército popular. E para montar o exército popular tinha que liberar os escravos, indígena e negro. Então tem um caráter mais plebeu. A Venezuela, até a Colômbia, que tem um governo de extrema-direita, tem um caráter mais plebeu. Aqui no Brasil, a independência foi pactada pelas elites. A república foi pactada pelas elites. O povo assistiu como uma besta quadrada o que estava acontecendo. Trocava o retrato do Dom Pedro II pelo retrato do Marechal Deodoro e a vida era a mesma. Então isso pesa na nossa formação histórica e cultural. Bom, de qualquer maneira, eu acho que o Bolsonaro é um aventureiro, ao contrário do nosso querido Luciano. Acho que a saída institucional, evidente, nós somos a favor do impeachment. Se tiver um manifesto pelo impeachment, eu sou o primeiro a assinar, gente. O problema é que os manifestos em defesa da democracia, nem a palavra Bolsonaro aparece. Então, eu vou ficar assinando por quê?
Ah, não tem direito dos trabalhadores. Tá bom, mas se tivesse só impeachment, eu assinava. Mesmo sabendo que impeachment é difícil. Então, o que nós podemos fazer é, com todos os cuidados, tentar reocupar as ruas, porque isso dá resultado, gente. Não é só porque sai na mídia. Que a Rede Globo agora brigou com o Bolsonaro, porque ela era Moro, né? A Rede Globo é Moro, de quatro costados. Só que o Moro acabou, gente. O Moro foi para a lata do lixo da história. Acabou. Então a Globo ficou pendurada na brocha. Está cobrindo as manifestações. Para denunciar que tinha uma bandeira do POR lá, que você conhece, o Johnny. O pessoal da POSP do POR levou a bandeira pela ditadura do proletariado. Ô, tática também, né? Os caras são bons de tática, né? Daí a Globo. Não, mas também tem gente defendendo uma ditadura aí, na manifestação da ditadura do proletariado. Bom, piadas à parte, né? O meu querido Luciano, ele acha que a CUT tem razão. Eu não acho, eu estou levando uma batalha, já escrevemos. Nós do Diário Ação Petista na CUT, a gente chama CUT Independente de Luta, o Joãozinho sabe disso. E o xará dele, João Batista Gomes, Joãozinho, dos municipais, me substituiu na executiva da CUT, agora eu sou assessor. Então, nas reuniões da CUT, eu fico só no chat, né, enchendo o saco dos caras. E o Joãozinho levando a batalha. Já escrevemos 3 cartas, bicho, falando para a CUT mudar de postura, porque a postura da CUT é como se a CUT fosse o Ministério da Saúde, gente. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, fala o seguinte: vai ter 120 mil mortes no Brasil pela Covid e todas essas cruzes têm que ficar coladas na testa do Bolsonaro. Nós não podemos ser responsabilizados por nenhuma dessas cruzes. Mas, meu Deus do céu, Sérgio Nobre, nós não somos responsáveis pela... Nós não somos o governo, não somos o ministro da Saúde. O que nós temos que fazer é ocupar as ruas com todo, de maneira exemplar, inclusive, para ajudar o pessoal que quer sair na rua. Com distância, com máscara. Só o movimento organizado consegue impor isso. Como foi o 1º de maio no Uruguai, ou, perdão, em Portugal. 1º de maio em Portugal foi uma maravilha. Tinha milhares de pessoas, todo mundo com máscara e distância. Né? Ou do Uruguai agora, greve geral. Precisa ter organização para você manter, inclusive segurança própria, para tirar provocador do meio. Quando o provocador não é P2 da PM infiltrado, que nós já vimos muito na nossa vida, os que quebram vidraça e tal, para depois dizer que a manifestação foi violenta, tem muito infiltrado da própria PM. Ou senão tem rapazinho inconsequente que quer quebrar tudo, tem que vir o segurança lá do sindicato e pegar o cara e botar na linha. Porque senão o povo já está na rua desde o começo da pandemia. Está trabalhando, a construção civil está 80%. E os dirigentes sindicais de quarentena, caceta? O dirigente sindical não tem que ficar com a sua base? Então, se o Luciano concorda com a CUT, eu que sou fundador da CUT, fui membro da Executiva Nacional por 22 anos, estou levando uma batalha incansável para a CUT mudar de postura. Porque várias CUTs estaduais estão convocando. A CUT Rio Grande do Sul convocou os atos, participou, encabeçou. A CUT Sergipe está fazendo um ato público. Agora a CUT Nacional está de quarentena. E não é de maneira irresponsável. Daí você pergunta, o João pergunta, é positivo as torcidas? Claro que é positivo. E não é propriamente as torcidas, né? É o pessoal mais progressista das torcidas, que se autodenominam antifascistas, né? Então é os palestrinos antifascistas, é os gavião da Fiel, mas não é em nome da... É bom que eles façam isso. Isso dá ânimo, cria uma válvula de escape. E ocupar as ruas não é desimportante, gente. Vira que minguou. As manifestações dos bolsonaristas viraram pó de traque. E incide na situação. Basta acompanhar o noticiário. Ou vocês acham que as operações valentes agora do STF, de mandar prender, não tem nada a ver com o fato de ter sido retomada ainda de maneira muito parcial as mobilizações de rua? Tem a ver. A grande imprensa não tem impeachment porque não tem pressão na rua. Então vamos fazer pressão na rua pelo impeachment. Não é o ideal, não é o ideal. O ideal era anular a chapa, que é ter novas eleições. Mas o TSE vai anular a chapa? Isso nós não controlamos.
O que nós podemos fazer é, com toda a responsabilidade, retomar as ruas pouco a pouco. Porque, gente, o dia que vier a explosão social, como ocorreu nos Estados Unidos, cá entre nós, aquela cena do Floyd ocorre todo dia, toda hora, todo minuto nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, 15% da população é negra. No Brasil, é mais da metade. E não tem violência policial? É o famoso acaso, né, gente? Que alguém gravando com o celular lá os 8 minutos do policial. E aquilo provocou uma explosão social nos Estados Unidos. E ao contrário das grandes mobilizações da época do Martin Luther King, branco pra cacete, né? Juventude branca. Aderiu em massa, em plena pandemia, no país mais contaminado do mundo. E aqui no Brasil nós vamos ficar tudo em casa porque aqui não tem isolamento social, aqui está voltando tudo para o trabalho, sem as condições mínimas, porque a famosa curva continua subindo, e nós de quarentena. Então nós temos que, pouco a pouco, com responsabilidade, como direção política, acompanhar o movimento negro, que teve uma atividade muito boa nesse período, né? Transformou em fenômeno brasileiro que ocorre aqui o fato do Floyd lá nos Estados Unidos. Aqui é aquela família negra que recebeu 80 tiros do exército, gente. A própria Marielle, que não está resolvida até hoje. O menino lá de 14 anos que foi sequestrado. O menino de 5 anos que caiu do prédio. É todo dia, toda hora. A PM ontem mesmo já torturou um moleque aqui na periferia de São Paulo. O pessoal botou fogo na comunidade. Então o Brasil é um caldeirão que vai explodir a qualquer momento. E quem acha que explosão social é tudo planejado, meticulosamente, nos gabinetes, nunca passou por nenhum fenômeno parecido na história, né, gente? As revoluções acontecem de maneira completamente inesperada. Quanto mais as explosões sociais. E nós temos que estar juntos, né? Senão vai para qualquer lugar, menos para o lugar que nós consideramos que deva ir. Para a democracia, para os direitos dos trabalhadores, para recuperar aquilo que nós perdemos com o golpe e o Bolsonaro. Né? Agora, sabendo que nós estamos numa pandemia. Portanto, não é, né, de forma louca. Isso pode pesar na situação. Depois a Sabrina já tinha perguntado no chat, né, Sabrina? Eu retomo aqui. Acho que há uma certa paralisia nas organizações sindicais. Eu sou professor, já estou aposentado, né? Mas eu vejo, principalmente no professorado, nos dirigentes sindicais do professorado, eles ficam no seguinte dilema, que é como se nós fôssemos responsáveis pela pandemia. Né? Que é o seguinte: Júlio, nós não podemos sair na rua, porque senão, como fez um juiz lá em Brodowski, no interior de São Paulo, eles vão dizer que é hora de voltar às aulas. E nós achamos que não tem que voltar às aulas. Eu também acho que não tem que voltar às aulas. Aliás, a POSP lá do Rio Grande do Sul, o CEPERS, como a CUT Rio Grande do Sul está convocando as mobilizações, foi para a rua. Exigir, sabe o quê? Não a volta às aulas. Daí o cara se agarra no exemplo do juiz de Brodowski que falou: não, se você sair na rua é prova de que pode voltar às aulas. Quem falou que é prova de que se o pessoal está saindo na rua para não ter uma volta precipitada às aulas que vai ampliar o contágio da molecada, a molecada vai levar o vírus para casa. Na França, o governo decretou a volta às aulas. No primeiro dia de aula, teve greve em 70 escolas. Sabe por quê? Porque não tinha condições sanitárias mínimas, segundo os professores, para a escola funcionar. E eu te digo honestamente, posso chocar alguns de vocês. Eu prefiro os professores se organizarem, parar a escola, porque ela não tem condições sanitárias mínimas para retomar as aulas, do que cada um na sua casa, confinado, sem possibilidade de ação coletiva.
Eu prefiro. 70 greves em escolas da França contra a reabertura porque não tinha condições sanitárias. Do que todo mundo em casa indefinidamente. Sabe por quê? Porque o professor normal está louco para voltar a dar aula, gente. Mesmo porque o teletrabalho é uma sacanagem. Ele trabalha 10 vezes mais e o resultado é 1000 vezes menor do que o ensino presencial. Porque educação não é mandar um vídeo. Mas é na liderança dos professores que tem mais resistência, né? De que a CUT volte a convocar atos de rua, atos de massa. Porque nós não podemos ser cúmplices do aumento da contaminação. Pelo amor de Deus, né, gente? O pessoal está andando de metrô e de ônibus todo dia. O Luciano, que diz que está com a mesma posição da CUT, estava no supermercado fazendo compra. O Zaratini acabou de pegar a Covid-19 porque foi no supermercado, que é um lugar de aglomeração. Então nós temos que ultrapassar essa ideologia, que é uma ideologia da Rede Globo, né, gente? Fique em casa. E com todo cuidado, retomar as ações coletivas, né? Podem ser pequenas, 50, 60. Pode ser uma carreata, como foi feito sábado passado em Brasília. 500 carros, gente, fora Bolsonaro. É bom pra caramba. E aí foi chamado pelo PT de Brasília. PT-DF chamou a carreata. Daí a CUT-DF, que disciplinadamente não podia fazer nada, acabou indo a reboque. Botou os carros na rua também. Então tem muitas formas criativas de fazer manifestação, né? E não deixar as ruas a meia dúzia de bolsonaristas, achar que quem está com a corda toda é o Bolsonaro, quando ele é minoria na sociedade. Mas a Sabrina perguntava também sobre a Constituinte. Sabrina, isso é uma perspectiva política. Como que eu imagino? Que pelo menos seja uma Constituinte exclusiva e soberana, né? Como toda Constituinte deva ser. E que não foi a de 88. Lembre-se que em 88, a Constituinte foi convocada pelo Sarney e, na verdade, era o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, eleitos que tinham poder constituinte. Então, de manhã, reunia o Senado, reunia a Câmara, à tarde eles viravam constituinte. Ela não era uma constituinte soberana na medida que ela não tinha o poder. O poder estava na mão do presidente da República, do Sarney. Uma constituinte soberana é uma constituinte que concentra todo o poder. É o que aconteceu na Venezuela quando Chávez foi eleito. Chávez foi eleito em 98, assumiu e falou o seguinte: convoca uma constituinte. Primeira sessão da constituinte, ele foi lá e entregou o cargo dele. Como mais de 70% dos deputados eram chavistas, eles confirmaram Chávez como presidente da República. Mas ele entregou o cargo dele para a Constituinte. A Constituinte é plenipotenciária, ela concentra todos os poderes. Ela é a expressão da soberania popular. Tem que ser unicameral, são deputados eleitos para serem constituintes, e durante o período em que ela se realiza, ela concentra o poder. É o que os nossos companheiros do Chile estão exigindo. Vai ter um plebiscito no Chile em outubro, se a pandemia deixar, para o povo decidir que constituinte ele quer. Transformar o Congresso que eles têm lá em constituinte ou eleger uma Assembleia especificamente para esse fim. Eu sou partidário do segundo. E a constituinte não é só para fazer uma reforma política. Também. Porque o Brasil tem cada jabuticaba, gente. O Ministério Público no Brasil é um poder acima de todo mundo. O Procurador-Geral da República, que hoje é esse picareta do Aras, tem mais poder que o Presidente da República. Né? Tem que reordenar o Judiciário, o Legislativo, o Executivo e tem que adotar medidas que são de soberania popular. Reforma agrária, por exemplo. O Brasil não tem reforma agrária até hoje, gente. Ficar num exemplo. Coisa que em 88 não foi feito, porque foi um pacto das elites. Agora, a Constituinte é um momento de ruptura da ordem. Então ninguém vai ser louco de convocar uma Constituinte debaixo do governo Bolsonaro, né, gente? É depois do fim do governo Bolsonaro. É quando se colocar o problema de como reconstruir uma nação que foi destruída.
veremos, né? Veremos se vamos chegar lá ou não. Mas faz parte do arsenal do diálogo de ação petista, né? Constatar que as instituições brasileiras estão apodrecidas, senão não teria tido golpe de Estado, não teria impeachment da Dilma, bancado pelo Supremo. Lembre-se que o Lewandowski acompanhou todo o processo e o legitimou. O sistema eleitoral brasileiro privilegia, né, os setores mais atrasados, ao estabelecer... Aqui no Brasil não vale um homem e um voto, gente. Um eleitor de Roraima pesa 12 vezes mais que um eleitor de São Paulo. E quem controla o eleitorado de Roraima? Os arrozeiros lá que vivem invadindo a Raposa Serra do Sol, né? Bueno, para ir para o final, eu queria saudar a intervenção do Manuel. Ele tem toda a razão. E queria acrescentar alguma coisa, Manuel. Vejam vocês, eu falo em todos os debates que eu participo isso. Hoje eu não falei porque eu fui pautado pelo Oswaldo, né? Você vai falar de bonapartismo e fascismo e depois das frentes. Sim, ainda sobre a Sabrina. Sabrina, quem é que pode convocar da ordem de comando? Tem duas frentes que estão praticamente unificadas, que é a Frente Brasil Popular e a Povo Sem Medo. Pequeno problema, petit problème, como dizem os franceses. Não há acordo entre as grandes organizações de convocar atos de massa. A CUT, a Executiva Nacional da CUT, e o MST são contra. O MTST, o Boulos, a Intersindical são a favor. O PCdoB, e o que ele influencia, que é a UNE e a CTB é contra, a UNE é a favor. E o PCdoB está louco para fazer um acordo com o Rodrigo Maia. Essa é a política do PCdoB. É a frente ampla, como diz o PCdoB. É governar com o Rodrigo Maia. Não é simplesmente fazer uma unidade pelo impeachment do Bolsonaro. Isso eu sou a favor. É ter uma política de alternativa de governo que é do PCdoB até o DEM do Rodrigo Maia. Todos os democratas unidos contra Bolsonaro. Só que sem tirar o governo Bolsonaro. Então aí fica... Então, como não há acordo entre as principais organizações dessas frentes, por isso não tem um chamado conjunto. Então, eu leio e releio um monte de relatório de reunião. A conclusão da reunião das frentes é a seguinte. Caberá a autonomia de cada organização convocar ou não atos de massa. Né? Aí a CUT Nacional tira uma resolução dizendo: não convocaremos ato de massa enquanto a curva da pandemia não permitir, mas respeitamos e elogiamos todos aqueles que saem às ruas dando uma resposta contundente ao governo Bolsonaro. Aí é fácil, né? Eu não saio, mas viva vocês que saem. Digamos que não é uma postura muito adequada para uma central sindical da importância que a CUT tem. Por isso eu sou incansável. Nós soltamos essa semana uma campanha de moções de sindicatos de base da CUT, dirigidas à Executiva Nacional, dizendo: mude de postura, por favor. E eu tenho confiança que nós vamos superar essa discussão, através da livre discussão, né? Mostrando a realidade, que a CUT precisa estar presente nas manifestações contra o governo Bolsonaro. Fisicamente. Porque virtualmente está, né? Mas voltando ao Manuel. Manuel, sabe o que me surpreendeu agradavelmente no ato virtual de 1º de maio que a CUT fez esse ano? O pessoal acha que foi o máximo, que falou para 10 milhões de pessoas. Eu acho que falou para a nossa bolha mesmo. Mas a melhor intervenção foi a do Lula. Porque o Lula não falou a palavra Bolsonaro. Mas deixou para Dilma, para outros que falaram. Foram bem também. Mas o Lula falou da pandemia. E falou o seguinte: a responsabilidade pelas consequências terríveis e bárbaras que essa pandemia está tendo para toda a humanidade é do capitalismo. Eu quase caí da cadeira, porque o Lula não era muito versado em falar essas coisas, não. Aliás, não lembro antes, quando ele fez um discurso anticapitalista tão bom como ele fez no 1º de maio. E é fato concreto, gente. No final de 2019, antes da pandemia, antes do coronavírus, antes de Wuhan, na China, todos os pensadores do capital do mundo
Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OCDE, grandes empresários, governos. Estava tudo preocupado que o capitalismo estava entrando numa recessão terrível, maior do que todas que a gente já havia conhecido. Esse era o papo no final de 2019. Então, não foi a Covid-19 que criou a crise do sistema capitalista. Ela já vinha de antes. A especulação, cada vez menos produção e cada vez mais aposta no cassino financeiro da especulação. A guerra comercial, Estados Unidos e China, tudo isso é anterior. E um depende do outro, hein? Porque o maior detentor de títulos da dívida americana é a China. 1/3 da dívida americana está em bolsos chineses. E o maior mercado para as bugigangas que a China produz é os Estados Unidos. Então, aí é o sistema que está em colapso, está em crise antes da pandemia. A pandemia só vem acelerar e desnudar que é o sistema capitalista que é responsável. Vejam que as manifestações, explosões populares que existiam em 2019, como no Chile, como na Argélia, como os coletes amarelos na França, eram contra o sistema. Não era contra o A ou B político. Obviamente que o Macron, como estava no governo, pegou as porradas dos coletes amarelos. Depois teve greve geral na França contra a reforma da Previdência, no mesmo governo Macron. Então havia um ascenso do movimento de massa em escala mundial. De repente veio a pandemia. E aí, meus amigos, seja o Trump e o Bolsonaro, que negaram a importância da pandemia e diziam é uma gripezinha, o Trump e o Bolsonaro. Aliás, o Daniel Ortega também, viu? O Daniel Ortega, que é o coveiro da Revolução Sandinista, que hoje governa a Nicarágua com mão de ferro, junto com a esposa dele, que é uma mística religiosa, senhora Rosário Ibarra, que reprime violentamente, como ocorreu ano passado, o movimento estudantil e o movimento pela democracia na Nicarágua, que botou no ostracismo todos os líderes da guerrilha da Revolução Nicaragüense de 79, só ficaram os compadrinhos dele. O Daniel Ortega até hoje nega que exista Covid-19 na Nicarágua. Cloroquina. O Maduro, na Venezuela, sugeriu usar cloroquina também. E olha que a Venezuela adotou estritas posições de confinamento social. Aliás, lá o combate à pandemia foi eficaz, o que foi, inclusive, espetacular, porque a Venezuela está asfixiada pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos, que dura anos. Mas lá o Maduro também fez propaganda da cloroquina. É que aqui no Brasil, como o Bolsonaro é o Bolsonaro, virou ser de esquerda e oposição, confinamento e tubaína, certo? Mas a situação é muito mais complexa no mundo. Você sabe qual foi um dos últimos governos a adotar medidas de proteção da população e agora está pagando caro por isso? André Manuel Lopes Obrador, no México. Estados Unidos já estava mergulhado na pandemia e dizia, aqui no México não passa nada. Resultado, o México agora só perde do Brasil na América Latina em matéria de contaminação. Ah, então certo estavam os governos que confinaram? Vamos devagar com a história, gente. Os governos que confinaram aproveitaram o confinamento para atacar direitos trabalhistas, sociais, fazer reforma, contra-reforma, passar a boiada, como disse o Salles aqui no Brasil. Em todos os países. Na França, o resultado é uma explosão social agora, que baixou o nível de isolamento. Mas continua proibido formalmente mais de 10 pessoas numa manifestação política. Domingo teve 1 milhão na Praça da República. Na Espanha, nossa senhora, tentaram passar uma contra-reforma trabalhista durante o confinamento. Aproveitando que estava todo mundo em casa, vamos passar a boiada. Então, com ou sem confinamento, a lei do capital é explorar
qualquer tipo de crise para arrancar o couro da classe trabalhadora, medidas liberticidas de atentado à democracia, ao direito de expressão, de manifestação, de reunião, em nome do combate à pandemia. Mas aqui no Brasil, né, nessa história de Facebook, nesse fla-flu provocado pelo Bolsonaro, como nós temos o azar de ter um presidente negacionista, nega que tem a pandemia, né, gripezinha, então criou uma certa ideologia que o isolamento social é legal. Legal nada, gente. Isolamento social é uma medida medieval. Medieval. E todo mundo que defende isolamento social diz que é ciência. Mas que ciência? Que ciência, gente? É porque senão o sistema entra em colapso. O isolamento social é para quê? É para ter menos contaminação para o sistema de saúde não entrar em colapso. Se o vírus é um acidente da natureza, eu acho que é, não sou partidário de teoria da conspiração, que os americanos criaram o vírus para ferrar os chineses. Ah, não, mas foram os chineses que criaram para ferrar os americanos. Não sou partidário. Tem as duas teorias aí na praça aí. Né? Quem admira o modelo chinês, que não é o meu caso, ditadura de um partido único, de um capitalismo selvagem, que tira o couro da classe trabalhadora chinesa, vejam o filme Indústria Americana. Diz que foram os americanos que criaram o vírus para proteger a China, para atacar a China. E o Trump disse que foi a China que criou o vírus para atacar os Estados Unidos. Como eu não acredito em nenhum dos dois, admitamos que o vírus é um acidente da natureza, mas não que ele fosse desconhecido, hein, gente? O problema é que não interessava aos laboratórios farmacêuticos, que é quem encomenda as pesquisas científicas, e o cientista não está fora das relações capitalistas de produção, o cientista só tem financiamento para suas pesquisas se alguma grande empresa multinacional de farmacêutica encomenda. Né? A OMS não é o tribunal do paraíso, do juízo final. A OMS reúne os governos, e os governos têm incidência das empresas, em particular no ramo da saúde. Se o vírus é uma casualidade, gente, as consequências não têm nada de casual. Foram meticulosamente preparadas pelo capitalismo nos últimos 30 anos, onde os sistemas de saúde público foram desmantelados em todos os países. O SUS está sucateado no Brasil. Nos Estados Unidos nem sistema público existe. Ali onde existia sistemas de saúde exemplares, como no Reino Unido, foi desmantelado pela política privatizadora da Thatcher, dos conservadores. Os hospitais começaram a funcionar como se funciona uma companhia de aviação. Quantos leitos eu tenho? Quantos leitos são rentáveis? Então, o capitalismo acaba de demonstrar aos olhos de quem quiser ver que ele é incapaz de defender a humanidade de um simples vírus. Por isso, a retomada das lutas de massas, que já está começando, e começou por onde eu menos esperava, pelo país mais contaminado, com menos tradição de luta revolucionária organizada, embora tenha tido muita luta, que é os Estados Unidos, começou a explosão lá, gente. Impactou o conjunto da Europa. O tema do racismo, que é estrutural ao capitalismo. Interessa ao capitalismo que exista racismo. Dividir a classe trabalhadora entre negros e brancos, e não uni-la para derrotar o capital. Né? Então, o capitalismo é o grande responsável pela pandemia, pelas consequências da pandemia. E não acreditem que a ciência seja neutra, viu, gente? Ainda mais num mundo marcado pela luta de classes, marcado pela exploração do capital sobre o trabalho, onde a ciência, muitas vezes, é colocada a serviço dos interesses do capital. Não é? Então, não é porque eu estou cumprindo rigorosamente, as recomendações da OMS, que eu acho que a OMS é a Nova Jerusalém, né, gente? Que ela está isenta de contradições, de políticas de governo, de financiamentos, assim como a ciência, os cientistas têm consciência disso, gente. Vocês lembram que uma revista chamada Lancet, que foi citada como um grande órgão que tinha desmascarado a cloroquina?
Eu não sei de nada, eu não sou cientista. Bom, 2 semanas depois, a revista retirou o artigo. E daí foram investigar, a grande imprensa foi investigar quem editava a revista. Gente, era uma empresa que foi criada no início da pandemia, com 3 sócios, e que comprava artigos de cientista e publicava. A famosa revista Lancet. Foi citada aí por muita gente na época da polêmica do Mandetta e tal. Mas a Lancet falou que a cloroquina e tal. Então, meus amigos, a ciência tampouco é infalível e muito menos está fora das relações capitalistas de produção da própria ciência. Depende de quem encomendou a pesquisa. Só quem pode liberar a classe trabalhadora da opressão e da exploração é a própria classe trabalhadora. Aí sim, numa sociedade onde não existe a propriedade privada dos grandes meios de produção, né? Onde as coisas sejam sociais, sejam comuns a todos, a ciência pode estar ao serviço do conjunto da sociedade e não de meia dúzia de empresa farmacêutica. Então é isso que eu queria. Não sei se eu animei vocês ou se deixei vocês ainda mais pessimistas que vocês estão. Como diria o velho filósofo Spinoza no século XVII, nem rir, nem chorar, compreender. Né? E se alguma coisa nós podemos tirar desse debate, que eu achei muito legal, temos que jogar o nosso papel, né? Nos limites que cada um possa jogar. Engrossar o caldo na luta pelo fim do governo Bolsonaro, fora Bolsonaro. Qualquer medida institucional será bem-vinda, mas ela não virá se não houver pressão social. E a pressão social, numa situação em que a pandemia não está longe de ser controlada, né, tem que ser feita com cuidados, mas tem que ser feita. Sob pena da gente ficar na janela, que nem a Carolina da música do Chico Buarque, né? O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Então, bem-vindas as torcidas, bem-vindo o movimento negro, bem-vindos os jovens que estão saindo às ruas. Né? E a nós de ajudar que seja um movimento organizado, que coloque o menos possível em risco a vida da pessoa, porque o risco existe até quando o Luciano vai no supermercado e, ao mesmo tempo, assiste à nossa atividade. É isso que eu queria contribuir para o debate. Obrigado, Júlio. Você acertou, a pauta era aquela que eu te falei, mas você trouxe para a atualidade, que era isso, na verdade, que eu queria. Fazer uma relação histórica e trazer para o mundo real, né? Trazer do livro para a vida que a gente enfrenta dia a dia. Alguém quiser fazer um agradecimento para o Júlio, está aberto, só abrir o microfone. Ninguém quer falar nada? Não, já tem umas 2 horas que você prometeu, já estamos em cima, hein? Deixa eu fazer um comercial aqui, gente. Se vocês não viram, procurem ver nas mídias, nas redes sociais aí do DAP, Diário de Ação Petista, as repercussões da plenária nacional que nós fizemos nesse fim de semana. Viu? Foi muito legal, gente. Participaram quase 100 companheiros de 15 estados brasileiros. Nós tivemos na abertura a saudação da companheira Luísa Hanoun, que é secretária-geral do PT da Argélia. Fez uma análise da situação mundial, da qual eu extraí muitos elementos do que eu falei para vocês. Né? Tivemos a participação da Gleisi Hoffmann, uma excelente intervenção, convidando o DAP. Bom, no dia seguinte ela estava na coluna do DAP, na Avenida Paulista. Né? Falando dos manifestos, falando da necessidade de reocupar as ruas. Né? Intervenção de vários companheiros de todo o país, e o pessoal saiu bastante motivado. Né? E agora nós também estamos fazendo algumas lives com companheiros de outros países. Né? Eu fiz recentemente com o Luiz Eduardo Beirhaug, com o companheiro do México, Daniel Hernandes, daí o que eu falei do Obrador, veio diretamente do México. O companheiro do Chile, Luiz Messina, onde está havendo uma gravíssima situação na pandemia, e tem manifestação popular porque o povo está passando fome. Como é que eu vou ficar confinado sem ter nenhuma ajuda do governo?
não tenho comida, eu tenho que sair. E se enfrentando com a repressão. Que, aliás, é uma situação em toda a América Latina, né, gente? Nas regiões de desigualdade social intensa. Só quem fica de quarentena é da classe média alta para cima, viu? O resto está na rua. Então, para o bem e para o mal, né? Está na rua para sobreviver. Tá na rua. Às vezes protesta, às vezes morre, que nem mosca. Então, isso tudo tem um responsável, o sistema capitalista, que é ainda mais os nossos países, que são países, né, que não são no centro do sistema, estão na periferia e ainda tem a canga da exploração imperialista em cima, né? Então, eu sugeriria que todos procurassem se apropriar, né, das repercussões dessa plenária nacional do DAP, que foi no sábado, e foi muito legal. Eu gostei muito. Tá bem. Obrigado, Júlio. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Um abraço a todos e a todas. Abraço, Desculpe obrigado. eu falar mais que a boca. Obrigado, Júlio. Desculpe eu falar mais que a boca. É um velho vício. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Sabrina, por ter vindo de Penápolis. Obrigada. Região do Obrigada, agronegócio. Prazer. Abraço. Viva a Penapolense! Oi? Viva a Penapolense! Ah, o Penapolense, sim. Sabe que o meu substituto na CUT Nacional, ele é de Penápolis, é o João Batista Gomes. Ela o conheceu Joãozinho. na volta do Lula. Eu conheci. Tá bom, então, Sabrina. Beijo. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, Elaine. Tchau, Oswaldo. Tchau.